a falar do tema, né, da questão da terra, da luta pela terra, a questão da violência contra os povos indígenas, ninguém melhor do que os indígenas que estão passando, né, por problemas bem localizados. Todo ano a gente publica esse relatório de violência contra os povos indígenas no Brasil. É um conjunto de dados, né, que não tem assim, nem a pretensão, né, de ser os dados todos, né, a respeito da situação. São dados que a gente consegue obter através de noticiário de imprensa, seja a imprensa escrita, a virtual, a oral, tal, e, sobretudo, a imprensa regional, né, as imprensas locais, né, que dão mais esse tipo de notícia. O Mato Grosso do Sul é o lugar, né, onde a violência contra os povos indígenas atinge uma dimensão, né, tão complicada, que é uma dimensão genocida. É um verdadeiro genocídio o que acontece lá no Mato Grosso do Sul. E é uma parte, portanto, de uma campanha que o CIMI vem encabeçando e tentando, junto com os povos do Mato Grosso do Sul, né, e que a gente faz já a denúncia de genocídio há alguns anos. Já tem conforme elas vão tomando conhecimento do que está acontecendo lá, né, seja gente do judiciário, como procurador da República, defensores públicos, sobretudo os procuradores, né, ou então pesquisadores, enfim, aqueles que são solidários, né, à causa indígena. Mas isto é um genocídio. E fala como se fosse só ele, a pessoa que tivesse percebido isso. O genocídio já foi denunciado na ONU, na Unesco, na OEA, agora na OEA, enfim, várias vezes, né? Mas, aqui no Brasil, né, quando a gente fala de violência contra os povos indígenas, o assunto cai no vazio, as pessoas ficam condoídas, emocionalmente afetadas, mas logo o assunto passa, é esquecido, porque essa categoria da população brasileira, né, que é a categoria, né, historicamente, né, responsável, né, pela construção da sociedade brasileira, teve um papel fundamental em tudo que nós somos hoje e tal. Essa é a população rejeitada, né? Esta é a população negada, né? Tanto do ponto de vista histórico e tal. O Michel Foucault, ele diz assim, né, que o racismo é a atitude e o comportamento, enfim, né, em relação a um determinado grupo ou uma categoria, um povo, enfim,
cada sociedade escolhe, não é, aqueles que devem morrer. Né? Então, e a expressão do racismo, né, é pela morte física desses que devem morrer, né, pela morte simbólica. Desde o início dos anos de 1970, né, o movimento indígena é um movimento que não se desarticulou, né? Tem altos e baixos, tem momentos mais fortes, momentos mais fracos, mas eu acho que o grande mérito desse movimento é garantir, né, essa voz política, né, que a sociedade não quer ouvir, não quer reconhecer, mas, né, nós temos assim, metade das terras indígenas demarcadas, reconhecidas, demarcadas, homologadas, né, registradas, é por força, é uma grande conquista, né, do movimento indígena. É uma grande conquista porque até 1970, o início, né, dos anos 70, apenas 5% das terras indígenas estavam demarcadas e reconhecidas e homologadas. Né? Então, quando nós chegamos 25, 30, 40 anos depois, temos 50% das terras demarcadas, é uma conquista. Né? Assim como é uma conquista do movimento indígena, né, as cláusulas da Constituição Federal de 1988 que conferem e reconhecem o direito indígena, reconhece a população indígena, reconhece o seu direito originário, né, à terra, né, e reconhece as suas línguas, reconhece o seu sistema de saúde tradicional, né, e, enfim, esse tipo de direito. Acho que só a gente tem a dimensão do que significa num país, né, como o Brasil, que se pensa, né, monoliticamente, ele é monocultural, monolinguístico, tudo é um só. Você tem um Estado, uma nação, uma língua e uma cultura. É tudo de um. Né? Então, reconhecer que existem, né, as diversas línguas indígenas, né, são umas 180 mais ou menos, já é um grande avanço na construção da nossa cidadania. Né? Que a nossa cidadania requer também, né, que nós, enquanto cidadãos, nos reconhecemos, né, que a gente construa um nós aonde caiba todo mundo.